Aleluia! Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 46 e 47. 2 versículos apenas, para nossa meditação. Não tem muita coisa de novo, né? Tem gente que esperava, queria que o Senhor extraísse uma coisa diferente. A palavra de Deus se renova a cada dia. E a gente está enfrentando uma crise de palavra, porque tem gente que pega um versículo e quer fazer dele uma pregação de 1 hora e acaba esquecendo que a Bíblia Sagrada ela é simples e que nós temos que dar comida para ovelhas e não para girafas. Tem alguns pregadores que quando você ouve ele pregar, você tem que estar com um dicionário ao lado, que ele fala inflável, papapá, você não entende mais nada que está falando. Então é bom a gente continuar na simplicidade do Evangelho, que é simples, mas que salva, cura, batiza e leva para o céu. Isso é o Evangelho. O Antenor e a sua esposa estão aí, esteve conosco domingo, mas faço menção sempre do Antenor, que eu admirei, fiz uma amizade com o Antenor, e sempre que ele vem aqui eu fico feliz. Ok? Diz assim o versículo 46 do capítulo 2 de Atos: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós estamos num culto de ceia, onde nós viemos para nos alimentar da palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela sempre cresce e sempre cresceu através de algo muito importante. Primeiro, nós sabemos que a igreja ela deve estar firmada na rocha. Não existe como você estar firmado se você não estiver em Cristo. Cristo é a rocha inabalável. Cristo é a rocha que os construtores, que os edificadores rejeitaram, e se tornou a principal pedra de esquina, a pedra em que muitos desprezaram e ainda hoje desprezam. Infelizmente nós estamos vivendo em momentos, em dias trabalhosos, em que você abre o teu Facebook, ou teu celular, ou o WhatsApp, e você ouve algumas barbaridades que você não gostaria de ouvir e de ver pelo que está passando o Evangelho, os escândalos que se apresentam na mídia. Isso tudo vem trazendo uma desmotivação para as pessoas aceitarem a Jesus. Você vê como é difícil ganhar almas para o Senhor. Esse mês, dia 26 de março, haverá um batismo. E nós não temos candidatos ao batismo a não ser filhos de crentes, porque as pessoas não estão mais sentindo sede de estar na presença de Deus, ou porque nós deixamos de ter a identidade que a igreja primitiva tinha quando pregava o Evangelho. O Evangelho que se prega deve ser um Evangelho de mudança de vida. O Evangelho que nós pregamos deve continuar sendo o Evangelho que Pedro, Tiago, João, mesmo sendo mortos, sacrificados, com exceção de João que teve morte natural, o Evangelho deve ser um Evangelho de transformação. Ainda devemos lembrar que o Evangelho que se pregue hoje deve ser o mesmo Evangelho que o João Batista pregava. O Evangelho que vinha as pessoas que estavam ao redor do Jordão, as pessoas das cidades vinham para ouvir João Batista, e a mensagem que João Batista trazia não era uma mensagem de massagear ego, era uma mensagem dura. Ele dizia raças de víboras, chamava o povo de cobra. Quem é que ia sair de casa para ouvir o João Batista chamar alguém de cobra? Quando ele não chamava de cobra, ele dizia assim: o machado já está na raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Mas não é essa a mensagem que eu quero pregar. Mas só para lembrar que mensagem do Evangelho genuíno não desvia ninguém. O João Batista passava por Herodes e gritava
pecado dele. Então a mensagem do Evangelho deve continuar sendo uma mensagem que denuncia o pecado. Foi cantado mesmo agora, até tocar no céu, mas é só cantado às vezes. Quero tocar no céu, a geração que denuncia o pecado. Hoje nós estamos vivendo alguns remanescentes que denunciam o pecado. A maioria das pessoas estão convivendo com o pecado e não denunciando o pecado. E o João Batista, ele denunciava o pecado. E nós somos servos de Deus. A Bíblia diz que em João 1,12 que nós somos feitos filhos de Deus, com uma determinação de Deus para aqueles que quiserem ser salvos e para continuar sendo a igreja que venha fazer a diferença na terra. Hoje você vive um evangelho mesclado. Não vamos generalizar, mas mesclou muito. Você já usou fazer um trabalho no Excel, aí você quer tirar aquelas colunas que estão atrapalhando o Excel, e você vai lá, seleciona e mescla, e aí fica uma linha só. Hoje está assim. Você não vê mais uma diferença, como disse o Malaquias, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. A coisa ficou meio mesclada, meio misturada, ficou uma coisa assim, um óleo meio misturado com água. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho está sendo deixado para trás. Não se fala mais em inferno, não podemos mais falar em inferno, porque inferno é tenebroso. O inferno é tenebroso mesmo, é um lugar ruim. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, tem um bicho que come igual um verme, nunca vai morrer, e além de queimar tem enxofre ainda. Então eu quero dizer para você que é um lugar muito ruim. Quando nós estamos com calor, pedimos ar-condicionado, pedimos água gelada, pedimos tanta coisa para refrigerar o nosso corpo. Imagine a alma queimando. Olha a passagem do rico e do Lázaro, quando o Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico está no Hades, e ele diz assim: ó, permita que o Lázaro apenas molhe o dedo e pingue uma gota de água na minha garganta para tentar aliviar aquela queimaçada que ele estava passando por ali. Agora você imagine, se nós não pregarmos contra o pecado, onde é que nós vamos parar? Nós vamos correndo com a Bíblia debaixo do braço e vamos correr para o inferno. Pastor, o senhor vai pregar isso? Vou pregar. Porque para ir para o céu, a gente tem que ser corajoso. Quem é medroso não vai para o céu. O medroso está lá com o Gideão. O Gideão sai com 32 mil e diz assim: eu vou vencer a batalha porque eu estou em um grande exército. Não, senhor. Você não tem pessoas capacitadas para esta batalha. Faça isso, faça aquilo outro. Sobrou 300. E quando sobrou 300, eu creio que Gideão colocou a mão na boca, ficou pasmado. O que Deus está pensando? Deus está caducando. Eu vou vencer esse grande exército com 300 homens. Vai com esses, porque esses são corajosos, não são medrosos. Se precisar, eles deixam o pescoço. Se precisar, ele deixa o corpo. Se precisar, ele deixa tudo, mas ele não larga. Vai com esses, que esses você vai ter a vitória. E que Gideão foi e ganhou a batalha. Por quê? Porque aqueles que estavam com ele eram homens que Deus separou. E quando Deus mandou Moisés, disse: você não pode tomar conta dessa obra sozinha, separa 70 homens. Ele conseguiu achar. Deus mostrou: tem 70 homens dentro da tua congregação, homens que vão ser cheios do Espírito Santo. Deus sempre tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Enquanto no meio da igreja tem muita gente que quer ser murmurador, criticador, achar defeito em todas as coisas, sempre tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, que está orando de madrugada, que está buscando a presença de Deus, e Deus está disposto a encher esse tipo de crente que quer morar no céu e ser cheio do Espírito Santo. Se você é um desses crentes, se você ainda tem força na mão para levantar, levanta ela e dá glória a Deus. A igreja está edificada sobre uma rocha, e essa rocha que nós falamos aqui é a rocha que o próprio Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, mas a minha igreja eu vou edificar sobre essa pedra. Eu sou a rocha. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Jesus fala isso para Pedro, ele diz assim: ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja do Senhor, ela não está edificada sobre uma liderança falível, uma liderança que pode ser falha. Não. A igreja de Cristo, ela está edificada em Jesus. Não existe como você dizer assim: ó, eu sou da igreja A, B ou C. Você congrega aqui.
mas você é de Cristo. Você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é de Pedro, você não é de Bartimeu, você é de Cristo. E se você é de Cristo, os seus olhos devem estar fitados em Cristo. Jesus ensinou uma outra parábola. Ele disse assim: olha, aquele que edifica sobre a rocha, sobre mim, eu vou comparar um homem que é prudente. Primeiro ele chama aquele que edifica sobre ele de prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Quem é que edifica sobre a rocha? Alguns pais de família não têm mais essa prudência, não tem mais essa capacidade, não tem mais essa responsabilidade, não tem mais esse amor de conservar a sua família naquilo que é bom. Edificar a casa sobre Cristo não está falando de uma construção material, tijolos, areia, cimento, coisas que o Altair trabalha, que eu trabalho, que são edificação material. Quando está falando de edificação da casa, está falando espiritualmente, que o cristão ele não deve firmar a sua fé na profeta tal, no pregador tal, no fulano de tal. Não. Você deve firmar a tua fé na rocha, abalizar a tua fé em Cristo. Tem gente que ousa dizer, eu ouso repetir, dizer, ó, puxaram o meu tapete, escorregaram porque tiraram o meu tapete, eu estava indo tão bem, mas puxaram o meu tapete. Infelizmente, ele estava num tapete, eu não estou em cima de um tapete. Espiritualmente eu estou alicerçado na rocha. Pode se levantar do inferno, mas eu sei que antes de bater em mim, vai bater na rocha que é Cristo. E essa rocha, ela é inabalável, ela é invencível. É o que o crente precisa ter. Uns estão analisando a sua fé na novela da Record, A Terra Prometida. Eu fui umas 2 vezes na casa do irmão, não é daqui, fique tranquilo. Se for aqui também, se o chapéu caber, coloca na cabeça. A Terra Prometida. Aí eu fiquei assistindo com ele, essa Terra Prometida. Mas essa Terra Prometida, a mensagem subliminar é a Terra Prometida. Mas você só vê beijos, abraços, amassa aqui, amassa ali. O que você está vendo, irmão, hoje? Eu estou vendo um filme bíblico. Estou vendo a Terra Prometida. Beleza. A Terra Prometida não se entra da forma que eles estão fazendo. A Terra Prometida se entra orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Aí, tem gente que deixa até de vir no culto para ver a Terra Prometida. Só que essa Terra Prometida que está passando aqui na Terra não é que vai estar no céu. Tem que tomar muito cuidado. Aí Jesus diz assim, ó, o homem que constrói sobre a rocha é aquele homem prudente, que ele se responsabiliza pela família, pela esposa, pelos filhos, pelos familiares. Irmãos, quantas das vezes nós deixamos a desejar, nós, não é vocês, nós, quando eu falo nós, eu estou incluído, deixamos a desejar com a nossa família. Devíamos apresentar mais a nossa família para Cristo. Devíamos levar mais a nossa família para Cristo. Aleluia. É mais fácil nós comprarmos um celular, é mais fácil nós comprarmos um tablet, e hoje é normal, todos têm um celular, um tablet, um netbook, um note. Outros têm mais caro, né? Isso é normal. Só que para alguns crentes é mais fácil hoje oferecer um tablet para sossegar o filho do que fazer uma oração ou ler uma Bíblia e dizer ao filho que ele está caminhando no caminho para o céu. Jesus disse que aquele que firma a sua casa sobre a rocha, ele é um homem responsável. Por que responsável? Porque ele disse que o insensato constrói sobre a areia, sobre as seitas, heresias, doutrinas de prosperidade, doutrinas disso, doutrinas daquilo, portas que se abrem, portas que se fecham, isso que se vende, isso que se barganha. Esse tipo de casa construído nesse tipo de solo
não vai resistir às tempestades. E você vê quem está edificado na rocha quando ele está passando pela tempestade. Quando ele está passando pela tempestade, você vê que ele não é arrastado pela prova. Ele se encurva na prova, mas ele não é arrastado pela prova. Enquanto aqueles que estão firmados na areia, que estão correndo atrás de líderes, de profetas, que abre a Bíblia e diz: hoje Deus vai ter que falar comigo da forma que eu quero, e não é da forma que você quer que Deus fala com você. Deus fala com você da forma que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não é obrigado a ouvir você e dizer assim: ó, se o senhor não falar comigo, eu não venho mais na igreja. Fica bicudo e diz assim: ó, se não trocar esse pastor, eu não congrego mais. O problema é seu. Você vai perder o céu por causa de mim, por causa da minha cara feia, por causa do meu jeito de ser? Não. Você não perde o céu por isso. Você deve perder a oportunidade de dizer assim para o diabo: olha, o céu é dado para mim, ninguém vai roubar de mim. Não vou com a cara do pastor, não vou com a cara do fulano, ciclano. É um problema seu, você não é obrigado a gostar de mim. Agora, de Jesus, você é obrigado a levantar a mão, se curvar e dizer a Ele toda a honra e toda a glória. Eu sempre digo que ninguém consegue agradar a todos, e não tem como agradar mesmo. Aí tem uma outra passagem que eu não escrevi, mas eu gosto de ler, que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, deve ser, 14, 15. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: que nós não devemos edificar a nossa fé em um outro fundamento, a não ser naquele que já foi posto. Qual é o fundamento que já foi posto para nós? Jesus. Tem gente que está procurando aí fundamentos. Aí ele diz aqui no versículo 14, se alguém, se a obra de alguém, ou responde assim, ó, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, do qual é Cristo. Então a igreja de Cristo não precisa de inovações. A igreja de Cristo tem que entender que Cristo será o cabeça sempre. Você perdeu por não, glória a Deus. Cristo será o cabeça sempre. Ele não muda, ele é imutável, ele é inabalável, ele não tem sombra de variações. Ele é o fundamento, ele é o dono da obra, ele é que salva, ele é que batiza, ele que dá os dons, é ele que renova, é ele que transforma. E se alguma coisa acontece quando nós pregamos ou cantamos, a honra e a glória é dele, porque é ele que faz todas as coisas. Foi cantado um corinho hoje aqui: os meus dons preciosos são teu. Não está certo esse corinho. Nós não temos dons. Os meus dons, não, os dons são de Deus. Os dons preciosos são teus. E se eu recebo esse dom não é meu. Você tem um dom, eu não tenho. Deus é que dá o dom. Os dons não são meus. Ele usa quando Ele quer e na hora que eu me preparar para ser usado. Então nós temos que entender que se quando eu estiver pregando, ou quando eu estiver cantando, ou se você está aqui cantando e a igreja entra numa espiritualidade, você não deixa entrar isso no teu coração, diz, ó, eu cantei e arrasei. Não, você cantou e Deus resolveu derramar a sua misericórdia, porque a obra é dele. Ele é a cabeça. E aí diz assim, se alguém pôr um outro fundamento, não, além daquele que já está posto, se alguém tentar montar sobre esse fundamento um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de palha, de feno, cada um se manifestará naquele dia. Ou seja, o fundamento já está colocado, não tem que inventar moda. O pastor Valdeci Bruno falou na vigília, e o Ivan estava lá e ouviu também, que hoje não tem fogo, mas tem fumaça. Por que tem fumaça? Porque você vai para essas arenas gospel, esses shows, aí não tem poder de Deus, eles largam uma fumaça seca. E fumaça não resolve nada.
Fumaça não queima pecado. Fumaça só intoxica. Fumaça não traz renovação. Moisés, quando olhou na sarça, ele viu que a sarça ardia e não se consumia. Pegar fogo no deserto é normal, mas não se consumir numa sequidão daquela era milagre, era sobrenatural. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você tenha um fogo de palha. Salta hoje, pula hoje, profetiza hoje, sai fazendo piroleta hoje, vai cantando, vai pulando e amanhã está fraco. Não, o crente que está firmado na rocha, ele é uma sarça que está queimando, mas nunca se consome. Ele dá glória a Deus na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ele está sempre adorando a Deus, porque ele é uma sarça cheia de Deus. Quando você tem fogo de Deus, você já viu que hoje está fácil, entra uma barata lá atrás do roupeiro, você pega um inseticida lá, dá não vou fazer o nome dele, dá uma espremida no inseticida lá, de repente ela sai meia cambaleando lá. Mas os antigos faziam roça na coivara, eu fazia isso, e a gente fazia o arceiro. Arceiro é 1,5 metro para não pegar fogo no terreno vizinho, né? O senhor fez muito isso, né? Aí você limpa aquele arceiro, tem que varrer bem, porque se pegar uma palhinha, e tem que ser, e outra coisa, tem que tacar fogo na coivara quando não tem vento, porque se tiver vento, leva uma faísca no meio do mato, e por isso que dá esses incêndios todos que às vezes acontece. Então a gente faz aquele arceiro, e no meio daquela mata seca que ficou ali um mês secando, para depois você tacar fogo, para plantar um pé de feijão, um pé de milho, que você talvez não passou por isso, mas muitos passaram. Quando você taca fogo naquela coivara, naquele arceiro, você fica observando e cuidando para não passar fogo. O que passa de rato, o que passa de barata, o que passa de cobra, o que passa de inseto que estava escondido no meio daquela palha, daquela madeira seca, eles vão saindo, porque tem o que no meio daquela coivara? Tem fogo. Crente que tem fogo na sua vida, o pecado não pode habitar. Crente que tem fogo na sua vida, ele não tem lugar para o pecado. Crente que tem fogo na sua vida, a sua língua não serve de murmuração. Crente que tem fogo na sua língua, ele não dá mau testemunho. Crente que tem fogo na sua vida, ele é um homem cheio do Espírito Santo, e ele está sempre avivado, animado. Como é que você está, irmão? Olha, eu estou uma bênção. Como é que é o pastor da tua igreja? É uma bênção. Como é que a dirigência de adoração é uma bênção? Como é que é o livro de adolescente? É uma tocha pura. Como é que está o culto lá? Está bom. Como é que está a igreja? Está uma bênção. Agora aquele crente que deixa o pecado entrar, olha, se não trocar aquele fulano, eu vou me desviar. Se não sair aquela irmã, eu vou sair do ciclo de oração. Se não sair o dirigente do vocal, eu vou sair do grupo. Por quê? Porque falta fogo, falta oração. Já está enchendo de bicho, já está enchendo de barata, já está enchendo de rato, e Deus nessa noite está atacando fogo na coivara para que esta bicharada saia e você seja mais crente, mais crente. Quem é mais crente aqui? Quem quer adorar a Deus, levante a mão e adora o Senhor. Rocha. A igreja cresce quando está sobre a rocha. E ele disse assim para vós que credes, essa pedra é preciosa, mas para os rebeldes é uma pedra de tropeço. Porque quando você bate com Cristo, o pecado não combina com Cristo. Você bate de frente com Ele, você tem que, ou você volta, ou você se dobra. Você já viu aquela pessoa que quando chega para contar alguma coisa para você, ele vem seguindo, e você se compadece? Jesus é amor. Ele é amor. Ele é amor. Mas Ele não muda a sua opinião. Ele não deixa se manchar pela sua santidade. Ele é santo hoje. Glória. Ele é santo. Ele é tão santo. Eu já vou encerrar. Ele é tão santo. Aleluia, Jesus. E quando a gente reprova, Ele é tão maravilhoso que fica esperando nós de braços abertos.
Eu achei engraçado, um dia eu fui na casa do Vini. Aí o Vini novo convertido, voltou para Jesus, fazendo discipulado. Aí ele sentiu aquele vazio que às vezes a gente sente, né? Parece que Jesus não está com a gente. Aí eu fui na casa dele, ele usou a expressão assim: pastor, um dia eu passei uma tribulação tão grande que eu pensei que eu tinha perdido o cara. Eu perdi o cara, pastor. Eu fiquei preocupado, eu fui na padaria. Parece que ele sentia um vazio, parece que não sentia mais Jesus. Assim, perdi o cara. Achei a linguagem legal, perdi o cara. Mas ainda bem que você sentiu falta do cara. Porque tem muita gente que está igual Sansão. Pensa que o Senhor está e o Senhor não está mais. É um culto de ceia, um culto mal refletido. Tem gente que já deitou nos braços da Dalila. O cabelo já está rapado e ele está dormindo. E quando ele vai ser acordado, ele vai fazer força e o cara não está mais. E isso, irmãos, essa é a mensagem para levar nós para o céu. A Ana faz um cântico quando ela ganha a bênção dela. Ela diz assim, ó. Ela diz: não há santo como é o Senhor. Não há. Porque não há outro fora de ti. Ela diz assim, ó: rocha nenhuma há como o nosso Deus. O nosso Deus é a rocha. Você já viu que a rocha, mesmo sendo quebrada, você chega no material de construção: eu quero pó de pedra, eu quero pedrisco, eu quero brita 1, eu quero brita 2, eu quero pedra pulmão, ou eu quero pedra. Ela pode estar do jeito que for, mas ela é pedra. Pedra não deixa de ser pedra. Rocha não deixa de ser rocha. Crente não deixa de ser crente. Ele tem que ser crente de tremer. Crente na segunda, crente na quarta, na quinta, na sexta. Não aquele crente que você só conhece na igreja. Esse crente que se conhece só na igreja é o crente que vai ser arrebatado pela placa da igreja. Porque a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada no momento sem ser avisada. Arrebatamento é algo que nós devemos pensar que pode acontecer a qualquer segundo. Nós projetamos a nossa vida, fizemos muitos projetos, mas nós não entendemos que Cristo não está limitado aos nossos projetos. Cristo está esperando a ordem, o aval do Pai para vir buscar a sua igreja. E o próprio Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Vamos filosofar um pouquinho comigo aqui. Saudosista não. Mas voltar uns 10, 20 anos atrás, um culto de ceia como seria? Pare e pense. Como seria uns 10 anos atrás do culto de Santa Ceia? Tá, bar, né? Legal, bar. O que se escutava na igreja? Glória a Deus, oração, né, irmã Elisa? Chegava lá do outro lado da igreja, tinha aquele barulho. Hoje, e outra coisa, não tinha pregadores bons. Hoje nós temos cercados de mestres, doutores da lei, pessoas de conhecimento, que é muito bom. E o povo, para dar um glória, só se der R$1. Tem uns que por R$1 nem levanta a mão mais. O que foi que aconteceu? Só o fato de eu dizer assim, ó, Jesus Cristo é bom, já seria um motivo de eu dar um glória.
Eu não estou impulsionando você a fazer isso, nem tentando emocionar você para levar você para o emocionalismo. Não. Eu estou falando algo que alguém diz assim, ó, a igreja mudou. Não, quem mudou foi nós. Jesus mudou?